São Domingos de Silos. Inspire-se. Imagine um homem simples, pastor de ovelhas em uma aldeia esquecida da Espanha medieval, que, pela força da oração e pela entrega total a Deus, se tornou um dos maiores exemplos de santidade de sua época. Esta é a história de São Domingos de Silos, um santo cujas ações de compaixão, caridade e milagres transformaram a vida de muitos e deixaram um legado que ecoa até hoje. Neste vídeo, você descobrirá como um jovem pastor pobre se tornou um símbolo de esperança e fé para prisioneiros, religiosos e cristãos perseguidos. Fique até o final e mergulhe nesta história de coragem, santidade e entrega total à vontade divina. No dia 20 de dezembro, a igreja celebra São Domingos de Silos, que entrou para a glória em 1003. Domingos, membro da Ordem de São Bento, célebre pelos grandes milagres que realizava, nasceu em Caria, uma aldeia no distrito de Roija, na Espanha. Filho de uma família pobre, mas piedosa, Domingos passou sua juventude como pastor, cuidando de rebanhos. A vida pacífica e monótona de pastor lhe proporcionava muito tempo para rezar e meditar, uma oportunidade que Domingos aproveitava constantemente. Assim, nasceu em seu espírito o desejo de levar uma vida inteiramente dedicada a Deus. Para satisfazer esse anseio, cada vez mais forte, abandonou a casa paterna e buscou um local muito retirado, onde construiu uma choupana que servia de abrigo contra as intempéries. Após um longo período na solidão, Domingos decidiu ingressar em um convento, onde sua alma pudesse receber uma direção espiritual sólida. Assim, dirigiu-se ao convento de Santo Emiliano, onde foi recebido como noviço. Seu progresso na ascese e na teologia foi tão notável que, poucos anos depois, foi admitido às ordens sacerdotais e, mais tarde, eleito superior da comunidade. Se, por um lado, dava aos irmãos de sua ordem o mais brilhante exemplo de verdadeiro religioso, por outro, a avareza de um rei de Navarra fez com que ele fosse forçado a abandonar o claustro. Esse ato de violência foi motivado pela cobiça insaciável do monarca, que, não conseguindo obter de Domingos os tesouros do convento por meio de promessas e lisonjas, recorreu à força e o expulsou, junto com outros monges. Domingos procurou abrigo em terras do rei de Aragão e Castela, Fernando I, que o recebeu de braços abertos e lhe concedeu o mosteiro de Silos, um convento outrora célebre, mas desocupado na ocasião. Domingos e seus companheiros tomaram posse do edifício, reformaram o convento e a igreja, que estavam em estado de grande degradação. Deus suscitou muitas vocações para o convento de Silos, que permaneceu sob o governo de Domingos por 23 anos. A fama de suas virtudes espalhou-se por toda a Espanha, e Deus realizou grandes milagres por meio deste santo religioso. Domingos dedicava especial atenção aos cristãos que haviam caído prisioneiros dos muçulmanos. Graças ao seu empenho, muitos desses prisioneiros puderam retornar ao seio de suas famílias. Deus revelou-lhe antecipadamente a hora de sua morte, concedendo-lhe tempo e serenidade para se preparar. Antes de partir, deu preciosos ensinamentos aos religiosos, fez algumas profecias e, abraçado à imagem do crucificado, faleceu tranquilamente no ano de 1003. Reflexões. São Domingos era conhecido por sua caridade para com os encarcerados injustamente, ciente do grande perigo que enfrentavam de perder a fé. Visitar os prisioneiros e aliviar sua sorte é uma obra de misericórdia. Embora a maioria dos presos mereça o castigo que está sofrendo, há também casos de encarcerados que padecem as consequências de sentenças injustas. Esses, mais ainda, são dignos de compaixão. O demônio, por sua vez, não os poupa, sugerindo-lhes ideias de vingança, inspirando-lhes ódio a Deus, e não raramente, conduzindo-os ao desespero. As obras de caridade realizadas em benefício dos encarcerados são consideradas por Deus como feitas à própria pessoa dele. Se, de outra forma, não puderes fazer nada por esses prisioneiros, lembra-te deles ao menos em tuas orações. O apóstolo São Paulo escreve: lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis presos com eles, ou Hebreus 13, 3. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Alexandria, os soldados Amon, Zeno, Ptolomeu, Ingênes e Teófilo, martirizados no ano 249. Na Renânia, Alemanha, o mártir São Júlio, do século IV.
Na China, durante os distúrbios dos Boxers de 1898 e 1904, morreram 5 bispos, 32 sacerdotes e mais de 20.000 católicos, que foram fuzilados, enterrados vivos ou estrangulados. O processo de beatificação desses mártires foi iniciado. São Domingos de Silos, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que concedestes a São Domingos de Silos o dom de renovar a vida religiosa e ajudar os necessitados com generosidade, fazei que, por sua intercessão, sejamos fortalecidos na fé e na caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.